Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos aqui do YouTube. Meu nome é Arthur Murta e você está no canal A Fantasia do Futebol. Aqui você tem muitas dicas de fantasy. E se você quiser ainda mais, me segue aqui nas outras redes sociais. Todo sábado eu faço uma live aqui numa outra, aqui, ó, por aqui e tudo mais. Você consegue acessar também no Twitter, no Instagram. E tamo junto. Se não segue o canal, segue. Porque hoje vou dar dicas de waiver. Dicas de waiver depois da semana 9 da NFL. Vamos ver quem está disponível em muitas ligas, quem está se destacando, quem tem chance de continuar se destacando. E é isso que a gente vai ver depois da vinheta. Tamo junto? Segue comigo. Bom, e vamos direto ao que interessa, que eu sei que vocês já seguiram, já assinaram o sininho de notificação, já estão inscritos aqui, já estão inscritos lá nas outras redes sociais também. Vamos para os waivers, né? Eu tenho vários nomes de running back aqui essa semana. E o primeiro que eu queria destacar é do running back Devonta Freeman, do Baltimore Ravens. Esse foi o segundo jogo seguido em que o Latavius Murray não jogou. E foi o segundo jogo seguido em que o Freeman teve mais trabalho que os demais running backs desse comitê triplo que a gente costuma falar. Porque ele está dividindo ali tanto com o Le'Veon Bell quanto com o Tyson Williams. Só que nesse jogo em específico, o Freeman ele teve mais snaps do que os outros dois juntos, tá? E assim, o Tyson Williams ele teve 18 snaps em campo, ele não encostou na bola nenhuma vez. O Le'Veon Bell ainda correu 11 vezes, mas o Freeman correu mais que ele, correu 13 vezes e correu melhor que ele, conseguiu mais jardas e ainda trabalhou no jogo aéreo, recebeu um touchdown. Então assim, o Freeman é o cara que vem sendo mais utilizado. E o Latavius Murray a gente tá naquela expectativa, quando volta, quando voltar, como é que vai ser e tudo mais. Mas a questão é que o jogo do Ravens, o próximo jogo do Ravens, já é quinta-feira agora, contra o Miami Dolphins, tá? É um jogo onde a gente espera que o Ravens ganhe, o Ravens é um time melhor que o Dolphins, então a gente espera que o Ravens esteja na frente do placar e corra bastante. E como é um jogo numa semana curta, né? É quinta-feira, e o Latavius Murray não treinou nenhuma vez semana passada, a gente ainda não tem muita expectativa do Latavius Murray voltando essa semana. Então pode ser mais um jogo pro Freeman deitar e rolar. E é a minha expectativa no momento. Então assim, o Freeman é um ótimo nome para se pegar. Ele está presente em 22% das ligas do Yahoo, né? Então assim, está disponível em muitas ligas ainda. Pode estar disponível na sua também. Se estiver precisando de um running back para essa semana, cabe confirmar também se o Latavius Murray não vai jogar. Mas já dá para pegar ele nos waivers, já deixar ele separadinho ali, para caso isso aconteça, você já tem uma ótima opção de running back para essa semana. Tá, e outro nome aqui, que eu falei dele semana passada também, é o Jordan Howard, o running back do Eagles, né? Essa semana ele correu mais vezes que o Boston Scott. Eu falei aqui, inclusive, que eu esperava mais do Boston Scott por ele ser um cara mais... que ele tinha passado mais snaps em campo e tudo mais, por ser um cara mais flexível, né? Que ele recebe passe, entra tanto em situações de passe quanto de corrida. Essa semana, o Jordan Howard correu mais vezes que ele, foram 17 a 10 corridas, apesar do Boston Scott ter realmente passado mais tempo em campo. Tem algumas coisas aqui pra gente levar em consideração. Os últimos dois jogos do Eagles foram dois jogos contra dois dos times que mais cedem pontos para running backs. Até tinha levantado esse ponto semana passada. O Chargers cede muito pontos para running backs. Essa utilização maior do Howard talvez seja um pouco produto disso. Então acho o seguinte, não dá para cravar que daqui para frente, ou até pelo menos até o Miles Sanders voltar de lesão, que o Jordan Howard vai seguir sendo o running back mais utilizado. Mas ele já provou pra gente que ele tem a confiança da comissão técnica, né? Que ele vem sendo bem utilizado, quando o script de jogo for favorável, ele vai ter boas chances de pontuar. Não vejo nele o potencial de ser aquele cara league winner, né? Aquele cara que vai ganhar suas ligas, porque eu não tenho garantia nenhuma que nos playoffs ele vai continuar sendo bem utilizado. Na verdade, eu não sei nem se semana que vem ele vai continuar sendo bem utilizado. Mas eu acho que assim, para você que tá vendendo um almoço para comprar a janta, é um cara que pode ser útil essa semana, pode ser útil nas próximas semanas, é um cara que tá tendo utilização em ligas maiores, ele vai ter seu valor. Eu só não tenho confiança que o Eagles vá seguir encontrando tanta utilidade para todos esses running backs, né? É um comitê que está usando bastante gente, especialmente o Jordan Howard e o Boston Scott, mas o Kenneth Gainwell roubou um touchdownzinho essa semana também.
E o Jalen Hurts também corre bastante, né? Então pode roubar outros touchdowns também. É um time que não passa muito, né? Principalmente nessas últimas 2 semanas que enfrentou adversários mais fracos contra a corrida. Não sabemos também quando vai ser, quando o Eagles estiver muito atrás do placar, a defesa da corrida forte também. Isso pode ser uma perspectiva real num futuro próximo, né? Então, assim, Jordan Howard segue não me empolgando muito, mas ele ganhou um pouco mais de confiança depois dessa semana, onde ele foi mais utilizado que o Boston Scott, e realmente ele está disponível em 85% das ligas do Yahoo, então está disponível em muitas ligas aí, pode ser um nome para te ajudar se você tiver na necessidade imediata para inserir um running back ali. Só não acho que ele vai ser realmente aquele cara para tomar a liga de arrastão e tudo mais. Até o final do ano muita coisa pode mudar e muita coisa deve mudar nessa rotação de running backs do Eagles. Tá, outro nome aqui interessante que a gente já citou em outros momentos dessa temporada é o Ramondre Stevenson, né? O running back do Patriots. Nessa semana, o que a gente precisa levar em consideração? Tem muitas coisas para levar em consideração aqui nesses running backs do Patriots também. Os 2 running backs principais, tanto o Damian Harris quanto o Ramondre Stevenson, eles machucaram a cabeça, tiveram porrada na cabeça, então tiveram que saíram do jogo no final do jogo, no último quarto da vitória contra o Panthers. Então, assim, a gente não tem nenhuma garantia que um ou outro vai estar presente pro jogo da semana que vem contra Cleveland, tá? Então, assim, o começo de conversa é esse. Mas o que a gente viu antes dos 2 se machucarem? Eles estavam dividindo bastante espaço, e o Ramondre Stevenson, inclusive antes do Damian Harris se machucar, estava correndo melhor que o Harris, e correu pelo menos a mesma quantidade até o Harris se machucar, e no final terminou o jogo com mais corridas que o Harris. E assim, correu melhor e ainda teve uma recepção de 41 jardas, que ainda inflou bastante seus números. O Harris não fez um bom jogo, mas anotou um touchdownzinho ali, que salvou a pontuação dele também. Mas assim, daqui pra frente, eu acho que é uma expectativa real do Stevenson ter cada vez mais espaço. Esses calouros que saem no terceiro dia de draft, é comum assim também, né? Running back calor em geral, não só esses que saem no final do draft. Mas é comum eles irem ganhando espaço, assim, começando a ter mais chance, mais confiança da comissão técnica, mais no final do seu primeiro ano. E parece a curva natural das coisas que está acontecendo com o Ramondre Stevenson. Então, assim, cabe a gente ficar de olho se o Damian Harris vai estar disponível para jogar e se ele estiver disponível para jogar contra o Browns no domingo que vem. Caso o Damian Harris não esteja disponível, mesmo não sendo o melhor dos confrontos, o Stevenson ganha muito valor para esse jogo. E tem um outro cenário ainda, que é caso os 2 não estejam disponíveis, e tem um outro nome que mesmo que um ou os 2 estejam disponíveis, é um nome que tem utilidade em muitas ligas, especialmente com ponto por recepção, é o Brandon Bolden. Então vou aproveitar aqui esse gancho do Stevenson para falar do Bolden também. O Bolden ele ocupou aquele espaço do James White no backfield do Patriots, aquele running back recebedor, tá? Mas se os outros 2 running backs não estiverem disponíveis, ele vai ter algumas chances a mais correndo a bola. Capaz até do J.J. Taylor ter umas oportunidades também, mas o Brandon Bolden seria um nome mais interessante, porque ele já tem esse papel bem definido ali recebendo os passes, então se tiver algumas oportunidades a mais de corrida é só lucro, né? Ter talvez algumas possibilidades ali na goal line, de brocar um touchdownzinho ali pra gente e tal. Então assim, Brandon Bolden é um nome bem interessante, especialmente caso os outros 2 running backs não possam jogar domingo. É muita coisa para monitorar, eu sei, são muitas lesões, mas eu acho que compensa. Eu acho que o Stevenson compensa você deixar ele no seu banco, mesmo que ele venha dividir espaço com o Damian Harris essa semana. Enfim, a não ser que a gente já tenha uma notícia aí que o Stevenson não vai jogar essa semana, aí tudo bem, a gente deixa ele disponível. Ele está presente em apenas 6% das ligas do Yahoo, então tá disponível em uma quantidade significativa de ligas, tá? E o Brandon Bolden, eu pegaria ele, assim, sem saber se o Harris joga ou se o Stevenson joga, considerando a chance real dos 2 jogarem, eu pegaria ele único e exclusivamente em ligas com ponto por recepção, que eu acho que é onde ele vai continuar encontrando algum valor, talvez não muito teto, mas um piso interessante a cada semana. Tá, e o quarto e último running back que eu vou falar hoje aqui é do Eno Benjamin, running back do Cardinals, tá? Ele ganhou espaço no jogo mais atípico do ataque do Cardinals nesse ano. Foi um jogo onde eles não estavam com o Kyler Murray, não estavam com o DeAndre Hopkins. Foi um jogo onde o James Conner levou o time nas costas.
liderou o time em jardas recebidas, e correu muito bem, anotou touchdown a dar e vender. Foi o melhor running back disparado essa semana. Mas é isso, foi um jogo muito atípico. E ainda foi um jogo onde o Chase Edmonds se machucou. Chase Edmonds, que é aquele cara da rotação, da terceira descida, que geralmente ocupa mais espaço recebendo passe e tudo mais, entre as linhas de 20 jardas, não é um cara de goal line. Lá a gente sabe que é o James Conner que está trabalhando. Mas abriu esse espaço do Chase Edmonds no time. A lesão do Chase Edmonds foi uma lesão no tornozelo que parece ser incômoda. Eu acho que ele vai perder algumas semanas aí, pelo menos algumas semanas. E o Eno Benjamin, ele fez um touchdown maravilhoso nesse jogo, uma corrida linda, um touchdown muito legal mesmo. E ele não teve uma participação no jogo aéreo. Mas eu acho que pode ser assim, o cara ele entrou no susto nesse jogo. Ele não era nem previsto para ter encostado na bola. Ele entrou por causa da lesão do Chase Edmonds. Acredito que uma semana ele treinando com os titulares, o Cliff Kingsbury ajustando o plano de jogo, vai colocar ele para receber alguns passes também. Então acho que ele é capaz dele ter um espaço ainda maior nas próximas semanas, tá? E inclusive recebendo mais passes. Ele não teve nenhum target nesse jogo. Mas eu acho que foi muito uma questão de situação também. É um nome interessante para se pegar. Ele está presente em apenas 1% das ligas do Yahoo. É um nome interessante a princípio para se ter no banco. Ver quando as armas do Cardinals voltarem, né? Com o Kyler Murray voltando, DeAndre Hopkins voltando e tudo mais. Como é que vai ser a utilização dele também. Se vão continuar majoritariamente usando James Conner. Mas eu acho que algum espaço garantido nesse time ele vai ter. E vamos ver como vai ser a utilização dele no jogo aéreo também. Não é um cara assim, pega e escala. Não acho que seja isso. Só assim, em caso de muita necessidade mesmo. Mas é um cara pega e vamos ver o que vai dar, que a gente pode ter algumas outras semanas para usar ele até o Chase Edmonds voltar ainda. Bom, vamos para os wide receivers aqui. Tem um para falar para vocês, que é o Elijah Moore. É um cara que eu venho falando desde o início, sei lá, da semana 3, 4, que eu já vim destacando aqui a utilização dele, que ele vinha sendo muito utilizado em tempo em campo, em rotas corridas, mesmo que não estivesse recebendo muitos passes. Demorou um tempo até ele ter o seu primeiro jogo breakout, né, o primeiro jogo estourado dele. E aconteceu num dos jogos mais improváveis, né? Porque se eu te dissesse que ia ser um jogo onde o Jets começaria com o quarterback número 2, Mike White, e o quarterback número 2 se machucaria no início do jogo, o quarterback número 3 assumiria pro final do jogo. E se eu te falasse que foi nessa situação que o Elijah Moore ele anotou 2 touchdowns e conseguiu 84 jardas em 7 passes recebidos, de 8 targets, né? Eu acho que você não acreditaria se eu te falasse isso antes do jogo. Foi nessas circunstâncias. Mas assim, o cara é muito talentoso, foi uma escolha alta do Jets. O Jets tem interesse em continuar usando ele. Eu acho que daqui a pouco o Corey Davis vai voltar. E o Corey Davis tem sido o principal wide receiver do Jets. Mas eu acho que o Elijah Moore ele é uma realidade, assim. Talvez não vá conseguir uma produção dessa toda semana, até porque ele foi um dos melhores wide receivers da semana. Mas assim, é um nome para ser utilizado com frequência, até porque o Jets é um time que sofre muitos pontos, então tá com frequência em situação de passe. Então o Moore é um nome para você ficar de olho. Se ele estiver disponível aí na sua liga, ele está presente em apenas 28% das ligas do Yahoo. Se ele estiver disponível na sua liga, é um nome interessante também, para manter no banco e tal, ver como continua essa progressão dele. A gente tem que ver também como que vai ser a produção dele com outros quarterbacks também, né? Quando o Zach Wilson voltar, porque ele não estava produzindo tão bem quanto o Zach Wilson, apesar de estar presente em campo e tal. Ele teve uma lesão também que atrasou um pouco o desenvolvimento dele, mas assim, ele estava presente em campo, mas não estava trabalhando tanto. Vamos ver também quando o Corey Davis voltar, mas às vezes é um cara que realmente está surgindo aí para realmente ajudar a gente nessa reta final da temporada. Então, um nome interessante para você ficar de olho, Elijah Moore, um wide receiver do New York Jets. Tá, eu tenho mais 2 tight ends aqui, e depois eu tenho outros 2 nomes bônus, que eles não se enquadram na minha régua aqui de 50%, disponível em mais de 50% das ligas, mas são 2 nomes que eu queria falar aqui. Mas antes, vamos para 2 tight ends que eu separei para vocês. O primeiro deles é o Dan Arnold, tight end do Jaguars.
Desde que ele foi trocado pro Jaguars, a gente vê que o time tá se desdobrando para inserir ele nos jogos, tá? O Trevor Lawrence está acionando ele bastante. Ele tem 30 targets nos últimos 4 jogos. Isso é uma média de 7,5 por jogo, para você que não é tão bom em matemática, né? Como eu, assim e tal. 7,5, mentira que eu sou péssimo em matemática. Mas 7,5, e ele passou de 60 jardas em 3 desses 4 últimos jogos. Nos últimos 2 jogos, inclusive, ele teve 17 targets, 12 recepções e 128 jardas. Acho que tá faltando um touchdownzinho aqui e ali, mas eventualmente vai chegar. E pode até ser essa semana. Com o adversário do Jaguars essa semana, o Indianapolis Colts, que cedeu 5 touchdowns para tight ends nos últimos 6 jogos. Então é uma quantidade significativa, tá? Eu acho que ele está disponível em muitas ligas ainda. Ele está presente em apenas 27% das ligas do Yahoo. Ele deveria estar presente em mais ligas, pela produção que ele vem tendo. Desde que ele foi pro Jaguars, ele assim, é um tight end 1 ali, quase 2, mas é um tight end 1. Então, assim, vaga na tua liga ele tem que ter. E pode ser no seu time. E a mesma coisa se aplica pro segundo tight end que eu vou falar aqui hoje, que é o Tyler Conklin. Ele tem que estar presente em algum time da tua liga e talvez seja o seu. Porque ele é o 10º tight end com mais recepções nessa temporada. É o 11º com mais targets. Ele está com uma média de 5,5 targets por jogo e 4 recepções por jogo. E ainda assim ele está presente ele está disponível em mais de 60% das ligas do Yahoo. Ele está presente, deixa eu ver aqui, em 37%. E essa semana o confronto é contra o Chargers. O Chargers é um dos 5 times que mais cede pontos para tight end. O Tyler Conklin, assim, ele só tá atrás do Justin Jefferson e do Adam Thielen no ataque no ataque do Vikings, perdão. Ele é a terceira opção daquele ataque. É um ataque que pontua muito, então eventualmente ele vai estar ali perto da red zone, vai ter chance de anotar seus touchdowns. E é isso, tá tendo uma utilização saudável e não deveria estar disponível em nenhuma liga. Em nenhuma liga. E está disponível em mais de 60%. Talvez ele tenha vaga no seu time. Não necessariamente a gente precisa de tight end pro banco, né? Mas talvez ele tenha uma vaga no seu time. Dê uma conferida. Tá, e conforme eu falei, eu tenho outros 2 nomes bônus aqui, um wide receiver e um tight end, 2 nomes que eu gostaria de falar com vocês essa semana. Fazendo uma pausa aqui, uma pausa dramática, um lance meio João Kleber, para lembrar que se você não deixou o like no vídeo, se tá gostando, deixa aquele like, isso ajuda a divulgar, ajuda o canal a chegar a mais gente. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aí, assina o sininho de notificação para você receber avisos quando tiverem novos vídeos. Mas vamos lá então, chegou o momento, para, e vamos lá, vamos falar de Brandon Aiyuk. Antes de mais nada, se você estava comigo na live de sábado, na live da escalação, e eu falei, não dá para escalar o Brandon Aiyuk, me desculpa, até dava, né, peço perdão a todos que eu recomendei que não escalasse. Mas assim, cá entre nós, né? Meu papel aqui é trabalhar com números, é trabalhar com probabilidades, é trabalhar com estatísticas. Eu não tinha como recomendar pra vocês um cara que não tinha recebido mais de 4 passes ou mais 45 jardas em nenhum jogo essa temporada. Ele só tinha anotado um touchdown lá na semana 3, 4, sei lá, muito tempo atrás. Então assim, meu papel é não recomendar esse tipo de jogador. Mas assim, agora que ele se destacou, eu prometo que eu vou ter um pouco mais de boa vontade, tá? Depois dele ter se destacado essa semana, eu vou ter um pouquinho de boa vontade, porque talvez, só talvez, o Aiyuk tenha realmente chegado para essa temporada. Ainda não recomendaria você sair escalando ele, na maioria das ligas não. Mas é um cara interessante para você ter no banco, pra gente acompanhar, monitorar. Eu tô meio escaldado ainda. É aquele lance, falando em escaldado, né, tem aquele ditado que gato escaldado tem medo até de água fria, né? Então, assim, eu ainda tô meio escaldado com a Aiyuk, mas é um cara que eu estou disposto a pegar pro meu banco, se estiver disponível em alguma das minhas ligas, e ver se realmente ele tá se desenvolvendo, e realmente tá ganhando confiança do Shanahan também, para ser mais utilizado e tudo mais. Mas ele realmente teve um jogo muito bom, passou muito tempo em campo, teve uma quantidade saudável de targets, fez uma boa quantidade de recepções e jardas e tudo mais, anotou um touchdown, sofreu um fumble, tá? Mas a gente promete relevar isso por enquanto. Nesse momento, eu acho que ele vale uma vaga no banco da tua liga e para torcer para se desenvolver. E por que eu não botei ele nos waivers? É porque ele está presente em 61% das ligas do Yahoo, então meu padrão aqui, para minha nota de corte, estar disponível em mais da metade das ligas, ele não tá. Mas acho que caberia falar dele. E outro nome que cabe falar aqui, que também não está disponível em tantas ligas, está presente em
em 54% das ligas do Yahoo, é o tight end Logan Thomas, tight end de Washington. O Logan Thomas começou a temporada bem, anotou 2 touchdowns nos 3 primeiros jogos, estava com a média de 4 recepções por jogo, até se machucar. Nisso que ele se machucou, abriu espaço para o Rick Seals-Jones, que veio substituindo bem e tal. Mas é uma má notícia para você que está se aproveitando, se apoiando no Rick Seals-Jones. A má notícia é que ele deve perder esse espaço. A partir do momento que o Logan Thomas pisar em campo, o Rick Seals-Jones ele meio que já pode ser cortado do seu time. Mas assim, o Logan Thomas está disponível em 46% das ligas, né? Está disponível em uma quantidade significativa de ligas. O Washington teve uma bye agora, então talvez tenha sido a semana a mais que precisava para ele voltar. Ele já tem grande chance de voltar essa semana, talvez ainda não, mas tem grande chance. Se ele estiver disponível na sua liga, e você estiver precisando de um tight end aí para essa reta final da temporada, vale a pena já garantir ali o Logan Thomas no seu time. Dito isso, o vídeo dessa semana foi um pouco mais curto, né? Eu me foquei mais nos waivers aqui. Algumas questões técnicas, esse vídeo ele não vai sair como post, minha designer tá de férias. Dei férias pra minha designer, então assim, não vai sair como post. Então se você pegou aqui, parabéns, você pegou as dicas de waivers essa semana. Se você não pegou, azar, você não tá aqui, você nem vai ficar sabendo então. Então é isso, agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado mesmo. Boa sorte aí nos waivers, boa sorte em mais uma semana de Fantasy. E lembre-se de me encontrar aqui na live, aqui, ó, nessa outra plataforma, nessa outra rede social, tá? Que eu vou fazer uma live, eu tenho feito todo sábado, às 9 horas da noite, onde eu tiro as dúvidas de escalação, a gente faz uma resenha, fala de fantasy, fala de futebol americano, e dá aqueles últimos tapinhas nos nossos times antes da rodada, aqui de domingo, né? Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Muito obrigado você que curtiu, deu like, se inscreveu. Muito obrigado você que já é da casa, já tá voltando, enfim, já se inscreveu faz tempo, já curte automaticamente. Vocês são demais, galera. Vocês são fantásticos, na verdade. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.